Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Casal Red, meu nome é Nelly. Meu nome é Captiones, meu amor, estamos onde? Estamos em live lá na Twitch, então já aproveita e nos segue por lá pra você acompanhar os reacts ao vivo junto com a gente. Trazendo aqui um vídeo de um canal novo, René Nerd. Top 10 adolescentes mais fortes em Cobra Kai definitivo. Já sou inscrito aqui, vou deixar o meu like. Já aproveita, inscreva no nosso canal e deixa seu like. E a gente assistiu, né, pelo menos o EP 1 O EP de Cobra Kai. Sim. Saímos um pouco das músicas, né, mas, pô, a gente conhece alguns personagens, mas por conta das músicas, foi mais com o que aconteceu também aí com as músicas de anime, né? A gente conheceu muitos personagens por música, principalmente Naruto. Pra depois ver Naruto a obra. e One Piece. Sim. One Piece, principalmente, que One Piece a gente não viu quase nada de anime, viu uns 10, 20. Mas a gente conhece aí trocentos personagens já da obra. E foi uma parada que tá acontecendo igualmente com Cobra Kai. Nossa, é muito bom. Que dá mais aquele hype, dá aquele gostinho de, pô, é bom demais. Então vamos lá, aqui tá vendo top 10 adolescentes mais fortes em Cobra Kai definitivo. 3, 2, 1, go! Mais forte de Cobra Kai, agora de uma forma definitiva, já que a série acabou. Eu já fiz um vídeo sobre o ranking final dos senseis e agora só nos resta o tão aguardado e pedido por vocês, o ranking dos adolescentes mais fortes de Cobra Kai. Bom, eu venho sendo cobrado e ameaçado nos últimos dias pra trazer esse vídeo o mais rápido possível, já que o Mundo Geek, que é um canal muito conhecido e respeitado no YouTube que também fala sobre Cobra Kai, fez um vídeo onde ele ranqueia o top 10 adolescentes dele. E esse vídeo acabou gerando muita polêmica na comunidade. Pessoal, vocês nunca gosta saber 100% se eu dos concordo, rankings. se eu não concordo, o que eu acho sobre aquele vídeo. E é óbvio que eu iria trazer esse vídeo pra vocês, o meu top 10 adolescentes mais fortes atualmente final de Cobra Kai. E eu também dei uma atrasadinha nesse vídeo, foi só uns 30 dias, mas antes tarde do que nunca. Então já vai deixando aquele likezão pra me incentivar a trazer mais vídeos pra vocês. Se não deixar o like, eu não vou trazer mais vídeos. Deixou o like? Então vamos para o vídeo. Em 10º lugar, Diego Aguilar. Já abrindo nosso ranking, a gente tem um personagem que é tecnicamente um figurante, mas é sem dúvidas o figurante mais forte de Cobra Kai. Muitos dirão que é o Rickenberg, mas esse aí já ficou para trás. O Diego é o capitão dos Fúrias de Pantera e se mostrou ser extremamente forte e habilidoso, conseguindo fazer com que o seu dojo chegasse às semifinais do torneio. Inclusive, os Fúrias de Pantera no ranking geral dos dojos só ficaram abaixo dos Iron Dragons, mas isso antes das semifinais, que o Diego acabou sendo nocauteado pelo Kwon. Ele até conseguiu marcar 2 pontos contra ele, mas o Kwon não tava pra brincadeira, não. Eu fiquei seriamente com muita dúvida se o Kane entrava nesse top 10 acima do Diego. Mas apesar do Kane ter ficado extremamente forte nessa temporada, conseguindo até mesmo bater de frente com o dojo brasileiro, eu acredito que o Diego seja assim um pouco acima, já que ele é mais velho, mais forte, enfim, ele tem certas vantagens. Agora o próximo dessa lista talvez te surpreenda um pouco. Em 9º lugar, Yeon Dojin. Por mais que possa não parecer, o Yeon é muito forte. Antes do Chris ter, entre aspas, descoberto o potencial do Kwon, o Yeon era o lutador mais forte do dojo da Sensei Kim, que foi dito por ela ser superior aos alunos dos Estados Unidos, mas a gente sabe que ela só tava meio fora da casinha mesmo. E a minha opinião pessoal sobre o Yeon é que os autores não demonstraram o nível de força que ele deveria ter. O Yeon é treinado pelo Mestre Kim desde pequeno e com certeza tem muito conhecimento, sem contar que o Yeon em teoria era pra ser tão forte quanto o Kwon, mas no Sekai Taikai ele foi colocado no nível do Falcão. E já falando disso, o Yeon tava conseguindo enfrentar o Falcão e o Demitri lá na luta de revezamento. E se a gente for considerar essa parte 3, o Yeon aprendeu uma técnica extremamente perigosa, que é capaz de tirar a vida do seu oponente. E eu acredito que ele consiga sim vencer o Diego com uma certa dificuldade. E que também em lutas fora do tatame, ele seja até mesmo superior ao próximo dessa lista, que talvez você não esteja preparado para saber quem é. Mas por sua conta em risco, em 8º lugar vai ficar o nosso querido Falcão. O Falcão nesse Sekai Taikai, se comparado ao Demitri, a Devon e até mesmo o Rob, ele lutou super bem, mas ele não fez nada que me fizesse mudar a minha opinião sobre ele. Mesmo ele estando... E é muito doido porque, aparentemente, né, pelo menos da visão de fora que a gente tem, ele parece ser um dos personagens mais fortes, protagonistas da obra, né, que normalmente são os mais fortes. Em seu auge, eu sempre defendi que ele era inferior a Samantha e a alguns personagens. E agora ele vem sofrendo uma sequência de derrotas lamentáveis. Vamos lá, na 5ª temporada ele foi ridicularmente derrotado pelo Kane naquela luta ridícula e depois disso não fez mais nada. Na 6ª temporada, parte 1, ele foi ridículo na gincana das bandeiras. Ele perdeu pro Demitri na chance que ele teve de conseguir ir pro Sekai Taikai e quase não foi pro torneio. Se não fosse a Tori ter trocado de lado, ele iria ficar de fora. Na 6ª temporada, parte 2, ele lutou até que bem no torneio, mas o
time em si cabelo. tava uma merda, menos o Miguel. Inclusive, fizeram ele precisar da ajuda do Demite pra vencer o Yon, e fora isso ele não fez mais nada. Na sexta temporada, parte 3, ele quase nem apareceu. E aí eu te pergunto, se nem no auge do personagem ele ficava no topo dos lutadores, como vocês querem que eu defenda ele nessa situação? Em Ele tem um respeito ao ponto. personagem, eu coloquei ele acima do Yon, porque se fosse uma luta fora do torneio, nem isso eu ia fazer. E você aí que tá pensando, ah, eu já sei que você odeia o personagem. Irmão, não foi eu que escrevi o roteiro do personagem, não foi eu que escrevi o enredo dele. Se você quer reclamar com alguém, reclame com o roteirista. Eu apenas citei fatos aqui, eu não aumentei e nem inventei nada. Enfim, continuando com a nossa lista, eu sei que daqui pra Polêmica, frente vai ter choro, mas eu só digo uma coisa: se for chorar, manda áudio. Em sétimo lugar, Samantha Larusso. Como eu já fiz diversos vídeos sobre Samantha versus Falcão, eu vou poupar um tempo legal, ela aqui. Se aparece você no quiser primeiro saber o episódio. porquê da Samantha ser superior, dá uma procurada aí no perfil. E como os dois teve uma participação meio que parecida nessa temporada, ambos lutaram bem na parte 2 e na parte 3 eles não chegaram a lutar, eu continuo mantendo a minha opinião. Agora, sobre a Samantha estar abaixo do sexto e quinto lugar, tem um motivo pra isso, mas vai ser mais fácil explicar depois que eu revelar quem são os próximos aqui desse ranking. Em sexto lugar, Zara Malik. A Zara foi sem dúvidas Essa um mulher grande do destaque mal. nesse Sekai Taikai. Ela tem um domínio de técnicas excepcionais e o principal, ela é extremamente rápida e ágil, o que é uma grande vantagem. Por outro lado, ela deixa um pouco a desejar em força bruta, e isso contra certos oponentes pode ser uma grande desvantagem. Sobre ela ter ficado acima da Samantha foi por um simples motivo: a Samantha não lutou nessa parte 3. E sim, eu acredito fortemente que se fosse necessário, se as circunstâncias fossem outra e a Samantha precisasse lutar realmente até o fim, ela teria mais chance de vencer a Zara do que a Tori. Ah, mas da onde você tirou essa informação? Bom, é até que bem simples. Considerando que a Samantha sempre foi superior a Tori e nessa sexta temporada continuava meio que igual, até porque nas breves lutas que as duas tiveram, a Samantha conseguiu sim se sobressair a Tori, e se fosse levar ao pé da letra, só isso seria o suficiente. Mas não é apenas isso. A Samantha ajudou a Tori a treinar para vencer a Zara, inclusive ensinando algumas técnicas avançadas do estilo Miyagi-Do, e mais o fato das duas terem tido um breve treinamento de combate, aonde, adivinha, a Samantha marcou o ponto. E agora você junta tudo isso com o fato mais importante. É um Na luta da vídeo- Tori e a Eu Zara, a não Tori tava perdendo feio dava porque ela não nada. conseguiu se adaptar ao estilo da Zara. E quando termina o primeiro round, o que o Johnny fala pra Tori fazer? Ficar calma e deixar a Zara vir pra cima, pra conseguir um combate direto, já que a Zara ficava pulando pra lá e pra cá. E sabe quem luta exatamente nesse estilo de deixar o oponente vir pra cima? Se você for esperto, você disse a Samantha. E só com essa muito breve explicação já prova o meu ponto, que se fosse necessário a Samantha lutar, ela teria mais chance de vencer a Zara do que a Tori. Enfim, em quinto lugar, Tori Nichols. Ah, mas você acabou de falar que a Samantha venceria. Sim, mas isso não aconteceu. Sem contar que a Tori tem feitos muito mais que suficientes pra provar Ela que ela ganhou merece dois essa negócios posição. importantes, A né? Tori nessa última parte, depois da motivação que o sabe. Rob deu pra ela, ela virou verdade. simplesmente um monstro. E o que ela fez com a Zara em apenas um round foi coisa de maluco. Mas Ela também não é humilhando a algo mina tão foi muito absurdo assim. satisfatório esse Até vídeo. porque no vídeo que o Mundo Geek fez do top 10 dele, ele colocou a Tori num patamar de deusa. Se eu não me engano, ele colocou a Tori em terceiro lugar, acima do Kwon e acima do Rob. E depois eu que sou o hater do Rob, vai em... Enfim, a partir daqui o show Perdeu é o livre. roteiro. Em quarto lugar, Kwon Jae-san. Eu poderia passar 5 minutos explicando o porquê do Kwon estar nessa posição, mas eu tenho uma carta na manga, um argumento muito bom e indiscutível, e depois que eu falar aqui, vocês não vão ter outra escolha a não ser aceitar essa minha decisão. E o argumento é o seguinte: do trio dos mais fortes, que é Miguel, Rob e Kwon, o Kwon foi o único que não conseguiu acertar nem sequer um golpe no Axel. Ah, mas esse argumento não é válido porque o Kwon foi de F. Independente, ele lutou contra o Axel umas 3 vezes de e não F. acertou por Ele quê? morre na Inclusive, eu luta. acho que o Kwon É bateu as verdade. botas com medo de enfrentar o Axel na final do torneio. É claro que eu tô brincando. Ou não. Mas é Meu uma Deus, posição muito moço. mais do que justa pra ele. Eu acredito que ele consiga sim vencer da Tori, mas não acredito que ele consiga vencer do próximo dessa lista. Então ele ficando em quarto lugar é mais do que justo. Entrando no nosso top 3, em terceiro lugar, Rob King. O Rob tem um problema sério de TDAH, e isso a gente sabe muito bem. Nas primeiras fases do Sekai Taikai, o Rob foi totalmente inútil, perdendo até mesmo para figurantes. E eu não tô nem brincando, ele perdeu pra um figurante do Iron Dragons. Mas a gente também sabe que quando
ele está totalmente focado, ele vira um monstro. E o Kwon foi um dos que mais sofreu por isso. Nas primeiras lutas entre eles, o Kwon pode até ter levado a melhor, mas a partir do momento que o Rob caiu na real e finalmente começou a lutar de verdade, o Kwon não teve a menor chance. A surra que era pra dar em 5, o Kwon tomou sozinho. Então sim, por mais que o Kwon seja muito forte e tenha essa vantagem dos chutes, se você conseguir counterar isso, assim como o Rob fez, ele perde boa parte do seu arsenal de técnicas. Sem contar que nessa parte 3, o Rob totalmente focado, conseguiu não só acertar pela primeira vez o Axel, como também deu muito trabalho pra ele. E respondendo, já que muita gente me perguntou se o Rob teria chance de vencer aquela luta, sim, ele teria. No estado que o Axel tava naquele momento, que não era muito bom, e no estado que o Rob tava naquele momento, que era excepcional, tava foco total, ele tinha sim chance de vencer. Não tô dizendo que ele venceria, eu ainda apostaria as minhas fichas no Axel, mas dadas as circunstâncias, eu acredito sim que ele teria chance. Mas eu vou explicar isso depois. Continuando, o segundo lugar dessa lista vai ser uma surpresa pra vocês. Em segundo lugar, Miguel Dias. Eu acredito que ninguém esperava que eu fosse dizer isso. Afinal, logo eu, o maior fã desse cara, não deixando ele em primeiro lugar, é meio que suspeito. Mas a resposta pra isso é até que simples, e eu já falei isso antes. Mesmo o Miguel sendo extremamente forte e ter demonstrado estar em um auge incrível durante o torneio, e até ter conseguido vencer um grande desafio que era derrotar o Axel, eu acredito que mesmo depois de tudo isso, ele não o superou. Lembrando que durante toda essa lista eu tô considerando quem é mais forte, e não quem venceria em uma luta. Assim como eu disse que o Falcão é mais forte que o Yeon, mas em uma luta real, muito possivelmente o Yeon venceria. E também assim como eu disse que a Tori é mais forte que a Zara e que a Samantha, mas a Samantha muito possivelmente venceria as duas se fosse necessário. Do mesmo jeito, o Miguel pode ter vencido o Axel, mas não significa que ele é mais forte. O Miguel ter vencido o Axel foi totalmente válido, não estamos discutindo isso aqui. Essa luta foi simplesmente incrível. O Miguel estava lutando não só por si mesmo, ele estava lutando para honrar tudo aquilo que haviam lhe ensinado. E a gente ter tido essa noção no meio da luta, com as cenas e os golpes se repetindo exatamente como já haviam acontecido antes, o Miguel lembrando do treinamento com o Johnny e aplicando tudo que ele sabe, literalmente dando tudo de si, foi simplesmente cinema. No estado em que o Miguel tava naquele momento, ele seria imparável por qualquer um dos adolescentes. O Miguel naquele momento estava sim superior ao Axel, mas existe dois pontos a se ressaltar. O Axel não tava 100%, isso é meio óbvio, ele tava em uma confusão mental muito grande. Tanto por parte do seu propósito, eu acredito que ele estava se perguntando pelo que exatamente ele estava lutando, já que as ações do seu sensei eram horríveis. Ele até mesmo se recusa a quebrar o joelho do Rob. Uma porque ele sabia que aquilo era o comportamento de alguém que ele não era, e outra porque ele sabia que ele poderia vencer sem precisar disso. O Rob tava indo bem na luta? Tava, mas o Axel ainda tava levando a melhor, ele era claramente superior. E essa confusão fica ainda mais forte na luta dele contra o Miguel. Se a gente for falar de porcentagem, o Miguel naquele momento tava lutando em 150%, já o Axel em talvez uns 70%. No momento em que o Wolf pede pra ele quebrar a coluna do Miguel, que ele para no meio da luta e dá uma olhada pra Samantha e dá uma rasteira sem sentido nenhum, eu vejo que muita gente não entendeu essa cena. Pouco antes, o Silver ou o Wolf, não lembro agora, fala pro Axel meio que o seguinte: se você continuar gostando da Samantha, você vai perder, mas se você desistir de tudo isso, a vitória é sua. Desistir disso significava ele machucar o Miguel, mas o Axel nunca foi uma pessoa ruim, pelo contrário, ele é até que bem, entre aspas, frágil, e ele escolhe não jogar sujo, mas mesmo assim ele tenta vencer. Pra quem diz que o Axel deixou o Miguel ganhar só por conta daquela rasteira, não entendeu exatamente nada. Mas ele não fez aquilo pelo Miguel, ele fez pela Samantha. Enfim, o Axel nessa parte 3 estava com o psicológico totalmente ferrado. E a gente pode até mesmo usar como exemplo o Rob, que seria até pecado comparar. O Rob na parte 2, quando tava com o psicológico todo fudido, tava perdendo para figurantes. Já o Axel, mesmo com o psicológico ferrado, ele tava enfrentando o Miguel em 150, 200%, que aquele Miguel não tava puro. Você consegue ter noção que o Axel, mesmo ferrado, mesmo na total desvantagem, tava conseguindo lidar com o Miguel totalmente bufado? Já o Rob, quando acontece qualquer coisinha, ele perde pra figurante? Tipo assim, isso só prova o quanto o Axel é foda? Enfim, por mais que eu seja muito fã do Miguel, vocês até me taxam de fanboy, eu acredito que o Axel seja sim o adolescente mais forte. E cara, esse vídeo deu muito trabalho. Primeiro que ele não é mais um adolescente. Ele é um adulto de 2 metros. Deixa aquele likezão pra ajudar no vídeo. E também já se inscreve no canal, que a gente tá quase chegando a 100 mil seguidores. E se você se inscrever, vai ser de grande ajuda e eu serei eternamente grato. Tamo junto, eu amo vocês e até o próximo vídeo que... Porque eu não sou imparcial. Eu ia colocar o Miguel em primeiro lugar. Isso aqui
É o meu preferido. Pra mim, na minha cabeça, é o mais forte. Pronto, O acabou. negócio é que tu muda. Por exemplo, tu falar, eu gosto do Miguel. Só que aí quando a gente conheceu o Miguel, tu não gostava dele porque teve aquela parada dele empurrar lá Nossa, a ele é namorada. babaca, E né? aí tu falou, nossa, eu odeio esse cara. Aí, Mas ele tem uma boa redenção. ah! Ele tem uma boa redenção, é isso que importa. Assim, né? Principalmente a gente não ter acompanhado, é porque aqui ele tá levando em consideração já a finalização da série, né? Aham. Então E a ele gente tá. não- A gente, porra, impossível a gente conseguir falar. Fumou até o traficante. Não tem como falar isso. Né? O que eu posso Nem aqui. como o que eu concordar, não, o que eu discordar. posso dizer é que é concordar, porque ele trouxe uns pontos que parecem É muito bom. ser muito bons, né? Sim. Ah. E ainda foi quase que imparcial, porque se ele é tão fã do Miguel e não deixou o Miguel em primeiro, Deixou em segunda. ali, ele, mas- ele quis ser imparcial. Se ele foi 100% imparcial, é outra coisa. Mas normalmente essas listas dá muita coisa que se falar. Por exemplo, eu lembro da de Dragon Ball. É. Nossa, acho que independente em todo tipo de obra que tem essa parada de ter mais fortes, sempre vai gerar muita discussão, porque muitas das vezes tem identificação. Muita gente fala, são fatos, só que os fatos para uns nem Tudo isso sempre aí, são ó. fatos para outros, sabe? Então isso acaba gerando muita discussão. Mas nós queremos saber qual é a sua opinião. Você acha que ele tá 100% correto? Mudaria Qual alguém? rank seria o de vocês? Comentem aqui embaixo. Então é isso. Comenta aqui, deixa indicações de outros vídeos, se inscreve no Se inscreva no canal. nosso Até canal, o até o próximo próximo. vídeo. Tchau, Tchau, tchau.